Bonjour, je m'appelle Viviane Mello, je suis professeure de français et aujourd'hui nous allons étudier les stratégies pour parler et comprendre le français. Hoje nós vamos estudar então algumas estratégias para a competência da oralidade, compreensão e fala. Você sabe se você já usa alguma estratégia para estudar francês? Bem, provavelmente sim, e eu vou te provar por quê. Em geral, quando a gente não está no ambiente da língua francesa, na França, na Bélgica, na Suíça, no Canadá, qualquer país de língua francesa na África, a sensação é que a gente não vai falar em francês nunca. Bem, mas a gente tem que começar aqui, as vozes da nossa cabeça, em francês. Pensar em francês. Então, se eu quero dizer, meu Deus, mon Dieu, nossa, mon Dieu, então repete isso em francês. Sem saber, você já está começando a usar uma estratégia que facilitará demais a sua relação com o francês. Então, uma das perguntas que eu ouço muito em sala de aula, já vou começar com ela aqui, é como escolher esse material? Como é que eu vou saber se eu estou usando um bom material de escuta, se eu tenho como escolher um nível? Eu não sei nem por onde começar. Salut, je suis le professeur. É assim, é o professor que vai te ajudar mesmo, ele é um guia. Quando se estuda sozinho, é preciso ter um certo cuidado, né, em separar o material. Então, normalmente, para falar, a gente precisa ouvir. Que material você tem para ouvir? Música? Filme? Série? Um amigo que mora na França? Rádio. Eu sou da época do rádio. Podcast? O que mais teria à sua frente, à sua disposição? Todo esse material precisa estar fácil de ser acessado no seu computador, no seu portátil, né, no seu celular. Então tenta organizar para poder facilitar a sua própria relação com a língua. Existe uma coisa que eu digo muito em sala de aula que é a intimidade. Ela é um caminho sem volta para as línguas também. Então, quanto mais você tiver intimidade com a língua, quanto mais contato, quanto mais exposição, melhor. Esse caminho não volta. Ah, eu fiquei 2 anos sem estudar francês. Não tem problema. Seu primeiro recontato com a língua, você vai lembrar de frases básicas, né? Então, reorganizando tudo isso que eu acabei de expor, na parte de compreensão, vão aqui 3 dicas, 3 estratégias para você começar a se sentir mais confortável. Então, uma delas é a escolha desse documento. Podemos começar pelo RFI Savoir, é um site muito bom, além de ser um site de notícias, ele é um site que se dedica ao ensino da língua francesa. Ele divide por níveis, ele divide por competências, né? Essa é a competência da oralidade. Então, você vai usar o site ao seu favor, né? Ele está todo em francês, mas não precisa ter medo. O iniciante vai entender tudo. O iniciante, ele precisa lembrar que ele é nível A1, A1. Toda vez que o iniciante se deparar com A1, ele vai clicar no A1, A1, e é lá que ele vai, e pode escolher qualquer conteúdo, é lá que ele vai começar a ficar à vontade e a criar intimidade com a língua. Então vamos lá, RFI Savoir, tem um ícone, tem um icône, Onglet, exercice, ou seja, a aba dos exercícios, você vai clicar nos exercícios e vai escolher o nível A1, por exemplo. No nível A1, você vai poder escolher entre atualidades, entre revisão dos pontos importantes da língua francesa ou qualquer assunto do cotidiano. Para não ficar muito amplo, eu vou começar aqui pelos artigos. Olha, que é mais básico do que isso. Nos artigos, você vai se deparar com um áudio. Esse áudio tem a indicação de tempo, então você já se prepara para o tempo de estudo. Aqui tem um áudio de 40 segundos. Se o áudio é de 40 segundos, no mínimo o seu estudo é de 5 minutos. Isso é ótimo. Se você estudar 5 minutos por dia, ouvir 5 minutos por dia da língua francesa,
tenha certeza que essa constância de 5 minutos vai te dar segurança, vai te dar intimidade, e aí você vai conseguir pensar em francês e minimamente falar pequenas expressões em francês. Esse é o objetivo. E daí vem a segunda estratégia. A segunda pergunta que eu mais escuto é: professora, quando eu vou ficar fluente em francês? Nesse caso, já nos primeiros 5 minutos, né? Então, eu posso ficar 5 minutos fluente. Se eu falar je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, no final de 5 minutos eu sei falar je m'appelle. Claro que é uma caricatura, não é assim que a gente faz, mas se todos os dias eu vier aqui e escutar o mesmo áudio, com um intervalo de 24 horas, o mesmo áudio, talvez no terceiro dia esse áudio já esteja muito familiar para mim. Isso se eu ouvir uma vez por dia. Se eu escutar no mesmo dia 2 vezes, eu posso em 48 horas escutar o mesmo áudio. Então, qual é a estratégia aqui? A primeira é saber escolher bem o seu documento. A segunda é a sua constância, é o seu contato, seu tempo de exposição. É melhor todos os dias do que 1 hora seguida, uma vez na semana. Essa constância faz a gente criar um mini laboratório dentro da nossa cabeça e começar a treinar o francês. Primeiro dentro da nossa cabeça, depois a gente vai começar a falar sozinho. Isso não é uma estratégia muito estranha, não. Se você começar a ter contato, pensar em francês e falar sozinho, então tem uma sequência que está funcionando super bem. E essa sequência vai te dar segurança para falar dentro de uma estrutura, com sujeito, com verbo, com complemento, sem precisar ficar aprendendo a gramática nominalmente, né? Os nomes das partes da frase antes de falar. Você vai aprender isso depois. E isso vai organizar o seu discurso. Então, nós não podemos só ouvir sem ler. E aí, não necessariamente a gente vai estar falando da competência da compreensão escrita, não. Mas, enquanto você ouve, se você puder ler uma transcrição, se você puder escolher um sous-titre, uma legenda, melhor ainda. Porque nós vamos trabalhar a fonigrafia, ou seja, a imagem associada ao som. Então, aí você já tem mais uma estratégia, né? Que é de combinação daquilo que você ouve com aquilo que você lê, para que você possa depois escrever. Então, dá para perceber que todas as competências estão interligadas. A competência da compreensão oral com a leitura, depois a fala e a escrita, né? Elas vão se interligando. Então, recapitulando as estratégias. Então, nós, em primeiro lugar, temos uma escolha de um bom documento, manter a constância, a intimidade, lembra disso, não se esquece, e falar sozinho. Falar sozinho é você estar ao seu alcance, um bom aplicativo que você possa usar como suporte, gravar a sua voz no Google Tradutor, repetir frases, versos de música, até mesmo uma série que você esteja ouvindo em francês, com legenda em francês, ouve de novo. Essa sequência é importante. Ouvir, imitar, repetir, gravar e comparar. Isso pode ser feito em qualquer situação. Outros aplicativos que podem te ajudar a trazer o francês para o dia a dia, o Waze, um caminho que você já conheça, já esteja cansado de fazer, não precisa aprender o caminho, só fixar o francês, né? Então escolhe uma voz agradável, coloca e aprende os comandos, direções, por exemplo, por que não? Um Google Maps vai ter a mesma função, né? Então, todas essas estratégias vão te aproximar da língua francesa, vão te preparar falando sozinho, escutando sozinho, vão te preparar para uma conversação. Esse é o objetivo do uso dessas estratégias nas competências da compreensão e da expressão oral em francês. Numa próxima aula nós vamos falar sobre as competências da compreensão e da produção escrita, mas se concentrando nessa parte
o seu preparo vai ser muito mais fácil. Ganha fluência com mais facilidade, quem faz isso, e se sente mais motivado. Então, com as estratégias que nós vimos, você já está pronto para falar com segurança. A próxima etapa é conversar, mas essa é uma outra aula. Então agora está na hora de você terminar o vídeo, começar a escutar um áudio da sua preferência e eu te garanto que você vai ter resultados. Depois você volta aqui e conta a sua experiência e divide com todo mundo para motivar mais pessoas. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas aulas. Merci et à la prochaine!